bom dia e bom dia, povo santo. Deus abençoe a vida de vocês. Como vocês estão? Bora para mais um dia. Estou com um problema com o meu suporte, gente. Ele caiu 3 vezes. Ele quebrou. E aí eu tava na peleja com ele. Como vocês estão? Estão todos bem? 100% bem? Amém. Bom dia, Lila, Robertinha, povo santo abençoado. Bom dia, Gabi. Deus abençoe o dia de vocês. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o lar de vocês, sobre a casa. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. A maioria já domina o assunto? Já é um assunto dominado? Já? Conta para mim se é um assunto que já domina. É um assunto que já tem que ficar marcado, né, no nosso coração. É um assunto que precisa estar bem alicerçado no nosso coração. Falar sobre a Páscoa, entender cada ponto da Páscoa, é algo que precisa estar bem claro no nosso coração, né? É estatuto perpétuo. Será que a gente tem cumprido esse estatuto perpétuo? Então nós vamos falar hoje sobre a Páscoa. E será que a gente tem celebrado da maneira correta essa Páscoa? O que é a Páscoa? Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, enquanto o pessoal vai entrando, se você quiser convidar alguém, convide alguém. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Nós vamos orar e agradecer o Senhor por mais um dia. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Peça ao Senhor que venha com a presença dEle sobre nós, que seja mais um dia onde nós possamos mesmo desfrutar da bondade dEle, do amor, da graça. Que essa graça esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Se você pode, feche seus olhos mesmo e diga: Senhor, eu quero poder te conhecer, eu quero te entender, eu quero desfrutar dessa verdadeira Páscoa, eu quero entender o significado do teu sangue sobre a minha vida. Ora dessa maneira. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos achegar diante do Senhor nesta manhã e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem manifestado e feito na nossa vida. Hoje eu quero te agradecer tanto, Pai, pelo teu sangue derramado, por tudo que o Senhor tem feito e entregue por nós. Obrigado por ter nos resgatado, por ter nos tirado de um império de trevas, Pai. Ter nos levado para um lugar de vida. Nós te louvamos por isso, Pai. Nessa manhã, traga esse entendimento para nós, sabe? Traga o entendimento de vida, Pai, para que nós possamos mesmo te servir com alegria, para que nós possamos mesmo entrar nesse lugar de resgate que o Senhor já nos levou, Pai. Que o Senhor possa mesmo me usar conforme o teu querer, que seja uma manhã regada pela tua bondade, pelo teu Espírito Santo e que Ele possa nos conduzir nessa manhã. Espírito Santo, eu te peço, abra o meu entendimento, abra o entendimento dos meus irmãos, que nós possamos mesmo compreender a profundidade da tua palavra, mas também a simplicidade dela, que possamos viver conforme lhe agrada, que possamos viver essa simplicidade com amor pleno no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, para que aqueles que olham para nós possam ver no nosso olhar, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso andar, em todos os nossos comportamentos, que nós carregamos o Senhor, em nome de Jesus. Fique à vontade no nosso meio, nos esconda mesmo debaixo da tua potente mão, nos livra de todo mal, em nome de Jesus.
é o que eu te peço nesta manhã. Que nesta manhã, Pai, nós possamos compreender a verdadeira Páscoa, Pai. Que nós possamos mesmo entender o significado do Teu sangue, a preciosidade que Ele é, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Esfrega as mãos assim, ó. E faz assim, ó. Toda vez que a gente esfrega as mãos assim, ó. E tem coisa boa chegando. Bom dia para você que eu não dei bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Nós vamos falar como aconteceu a primeira Páscoa e hoje eu vou trazer vários significados. Se você não está com seu caderninho perto, pega um caderninho ou pega seu tablet, notebook, o bloco de anotação, para que você possa anotar e entender os vários significados. Esse ano eu celebrei a Páscoa judaica, fiz todos os ritos, vou comentar e trazer todo o simbolismo daquilo que eu pratiquei na Páscoa judaica. E vou trazer também o que o Senhor ele requer de nós sobre essa Páscoa, o que refere essa Páscoa, a primeira Páscoa, como aconteceu, o que Jesus ele cumpre na Páscoa e o que ele espera de nós nessa Páscoa. Então, se você quer dividir, nós vamos colocar por bloco, nós vamos trazer aqui Velho Testamento, né, Antigo Testamento, o que o Senhor ele trouxe e instituiu como Páscoa, o que foi essa Páscoa instituída por Deus, qual que é o simbolismo dela, o que ela vem marcando e o que Deus pediu para que os judeus eles praticassem como estatuto perpétuo. Quando a Bíblia fala sobre estatuto perpétuo, é algo que precisava fazer repetidamente para o resto da vida, precisava fazer, era algo que não era para ser quebrado. E aí quando Jesus vem no Novo Testamento, nós vamos dividir em outro bloco, Jesus vindo não para quebrar nenhum estatuto perpétuo, Jesus não quebra estatuto perpétuo, mas Jesus cumpre tudo aquilo que Deus ele tinha ordenado e ele fala, agora continuem fazendo isso. E aí no terceiro bloco nós vamos falar o que Cristo ele espera de nós. E por fim eu vou trazer só um bônus sobre Coelhinho da Páscoa, onde que isso entra e qual que é a associação de Coelho da Páscoa, ovos de chocolate, por que que isso está associado à nossa Páscoa, tá? Vamos lá. Por que nós vamos falar da verdadeira Páscoa? Primeiro vamos contextualizar para você que está chegando agora. A maioria que está aqui, todo mundo é cristão? Conte para mim. Todo mundo é cristão? Deixa eu te conhecer. Tem alguém que está nessa live pela primeira vez? Você pode escrever assim na live: Cristo é a verdadeira Páscoa. Cristo é a verdadeira Páscoa. Sim, gente, Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Eu precisei fazer essa pergunta só para me saber os detalhes e como a gente pontua. Se precisa trazer alguma explicação extra, se todo mundo vai entender claramente. Aguiar Samuca. Samuca Aguiar. Seja bem-vindo por aqui. Vou contextualizar. Geralmente as nossas lives pela manhã, a gente faz a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Estamos lendo o livro de 1 Samuel e hoje nós fizemos essa pausa para poder falar da Páscoa, né? Domingo é celebrado a Páscoa e hoje nós vamos falar da Páscoa. Amém. Abram a Bíblia lá comigo em Êxodo, no capítulo 12. Vamos lá em Êxodo capítulo 12.
para a gente poder entender. O povo, nesse contexto aqui do capítulo 12, eles estavam cativos no Egito há já era 430 anos. Eles estavam cativos e aqui nesse momento a escravidão tinha aumentado muito. O faraó já tinha subido a pressão sobre eles trabalhavam muito, eles já tinham colocado muito mais trabalho e eles não tinham folga. E em um momento eles vão clamar e falar: Deus, por favor, nos livra disso. Porque, embora o povo estava no Egito, preso, escravo, cativo, eles lembram que o pai Abraão recebeu um dia a promessa de Deus falando que eles teriam uma terra, falando que eles teriam um lugar para poder viver, sabendo que Abraão tinha um Deus. Então o povo vai clamar e vai falar assim: Deus, o Senhor prometeu para o nosso pai Abraão, nos livra desse lugar. Quando eles chegaram no Egito, quando eles foram para lá por conta de José, eles chegaram lá por conta de Jacó, subiu a família de Jacó completa, José estava no posto de governador e o faraó que estava no governo conhecia a história de José do Egito e deixava com que eles vivessem em paz em uma terra. Só que a palavra vai nos contar que subiu ao poder um faraó que não conhecia a história de José e começou a escravizar aquele povo. Então isso foi só piorando e chega um momento onde eles estão em plena escravidão. Só que nesse momento que eles estão em plena escravidão, eles já estão completamente afundados na cultura egípcia, adorando seus deuses, servindo completamente a faraó, totalmente entranhados na cultura egípcia. E aí eles vão lembrar, depois dessa pressão de escravidão, de clamar a Deus. Só que aí eles já tinham esquecido do Deus. Era poucas pessoas que ainda lembravam, mas depois dessa pressão é que eles vão lembrar e vão falar assim: olha, eu preciso clamar o nosso Deus. E aí eles vão clamar o Senhor. E Deus vai levantar quem? Deus vai levantar Moisés. E aí Deus levanta Moisés para poder ser o libertador daquele povo. Moisés vai até Faraó e pede Faraó para libertar o povo. Faraó, eu tenho um Deus. Esse Deus, ele me falou que ele é o que ele é, eu sou o que sou. E ele pediu para você deixar o povo dele ir. Nessa época, gente, nós estamos falando de mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Era muita gente para poder ser liberta e sair ali do Egito. Esse povo todo está precisando ir embora. E você acha que Faraó vai deixar embora 3 milhões de escravos? É pessoa demais, é gente demais. E Faraó não deixa o povo ir imediatamente. Só que aí, o que o Senhor vai fazer? Deus vai começar a mandar as pragas, E aí vai vir várias pragas sobre aquele povo. E Deus manda uma praga, e Faraó não deixa o povo ir. E vem duas, não deixa o povo ir. Quando vem a terceira, ele vai falar com Moisés assim: Moisés, eu vou deixar o povo ir, amanhã eu deixo vocês ir. E aí ele acha que vai, mas não deixa, até chegar na 10ª praga. E qual que era a 10ª praga? A 10ª praga era a morte dos primogênitos. Então é nesse contexto que nós vamos entrar aqui agora no capítulo 12. Porque a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E o que Deus está falando? Deus está pedindo o seguinte: olha, você vai pegar um cordeiro, você vai derramar o sangue dele e vai passar nos umbrais da porta. E nesses umbrais, você vai deixar essa marca, porque a casa que tiver o sangue nos umbrais da porta, eu não vou matar o primogênito. E ali o Egito, ele foi assolado pela morte dos primogênitos. E foi depois dessa última praga que Faraó deixou o povo sair. Uma das coisas muito interessantes para poder mostrar aqui para vocês é que junto com a morte dos primogênitos, quando Deus ele pede para poder passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, eu vou trazer isso de forma detalhada, cada item que compõe a Páscoa, ele vai falar assim: você vai passar o sangue nos umbrais. No passado, lá no Egito, eles tinham
a mania de criar dentro da casa uma porta falsa. Essa porta falsa, deixa eu ver, eu tirei um print aqui. Essa aqui é uma de madeira, mas tinha de pedra também. Essa é uma porta falsa de madeira e ela parece nunca ter fundo, tá vendo? Os umbrais, eles eram usados para a consagração de deuses mortos e eles santificavam o lugar. Essas portas lá no Egito, eles acreditavam que toda casa que tinha essa porta, né, era uma entrada e saída de mortos. Então, se tinha essa casa e a pessoa morria, o morto poderia transitar por essa porta, sabe? Ele poderia passar por essa porta, porta morta, porta cega. Cadê aqui? Deixa eu parar aqui. Ele entendia que eu fiz essa porta, eu tenho essa porta, porta cega, porta morta. O morto ele vai poder transitar e não vai ter problema nenhum. Ele não vai me perturbar dentro de casa. Se a casa não tivesse aquela porta, o morto entrava dentro da casa, a alma daquela pessoa morta entrava dentro da casa e a alma daquela pessoa ficava perturbando dentro da casa. Então, o que eles faziam? Alguns faziam aquela porta que tinha o batente, que a gente hoje chama de marco, e fazia vários outros marcos simbolizando aquela entrada. Era uma cultura egípcia. E eles acreditavam que aquilo ali era um portal para a alma da pessoa transitar, tá? Eu vou pegar aqui o nome certinho dela, Simone. Porta cega ou porta porta cega. Cadê? Porta cega. O nome correto seria porta cega. Essa porta cega, ela dá passagem para os mortos. E eles tinham essa cultura. E aí o que eles faziam? Tinha o marco, e aí eles colocavam nos marcos orações para os seus deuses. E lá tinha vários deuses. E eles tinham Totes, Osíris, a serpente que trafegava à noite. Então eles acreditavam que junto com os mortos, esses deuses passavam por essas portas cegas e era eles que traziam proteção para casa. Então eles deixavam as suas orações nos umbrais da porta e essas orações traziam uma proteção para casa. Então entende que quando Deus ele vai falar assim: passe o sangue nos umbrais da porta, Deus está falando assim, olha, você vai trazer redenção e renúncia para isso que você está fazendo na cultura egípcia. Tudo que Deus ele está fazendo aqui agora na Páscoa e cada rito que ele está pedindo para poder cumprir tem um simbolismo muito pontual. Porque, embora aquele povo era um povo judeu, era um povo que tinha uma cultura de crença num Deus invisível, o fato deles estarem há muito tempo vivendo no Egito, eles pegaram esses costumes. E naquela época, os egípcios, eles tinham esse costume. Todas as casas tinham que ter uma porta cega, porque eles acreditavam que os mortos ressuscitavam e que eles podiam transitar ali, a alma dele ficava perdida no mundo dos mortos, e era aquela coisa toda mística, sabe? Então, alguns judeus tinham isso em casa. Então, Deus estava falando assim, olha, eu vou passar por cima desse Deus que você escreveu na porta, ele não vai servir de nada, e essa porta que você acha que é alguma coisa, não vai valer de nada. Passa o sangue do Cordeiro, renunciando essa oração, renunciando esse portal, porque o meu sangue cobre qualquer pacto que você possa ter feito a qualquer Deus que existe aí no Egito. Então é isso que Deus está falando, entende? É por isso que tem esse simbolismo do sangue sendo passado nos umbrais das portas. Vamos lá em Êxodo capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1. O que Deus está falando? Contextualizei essa parte da morte dos primogênitos para vocês entenderem agora o que nós vamos ler.
Então o Senhor disse para Moisés e para Arão, no Egito: de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Ele está dizendo, esse agora será o mês, o primeiro mês. Será o mês de Abib. Tem alguma tradução bíblia que está falando que é o mês de Abib? Este mês será para você o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Não, na Ara também tá dessa forma. Eu vou procurar uma tradução que tá falando mês de Abib. Porque tem algumas bíblias que vai trazer mês de Abib, que significa o primeiro mês do ano. Porque tudo isso vai ter o significado. Tem alguma tradução que tá assim? Aqui não. Vamos continuar no Êxodo, no 4. Ah, tá. Vai ser no Êxodo 13, versículo 4, que vai falar. Deixa eu ver. Neste dia, no mês de Abib. É isso mesmo. Na minha tá igual a sua. Não, é isso mesmo. Vai ser só no capítulo 13, no versículo 4, que vai se referir ao mês de Abib. Por que eu tô falando e fazendo questão de trazer isso? Porque aqui nós vamos estar no hebraico. Só que quando vai chegar no aramaico, porque o povo vai ser levado preso, cativo na Babilônia, e depois vai ter uma confusão toda, eles vão começar a chamar esse mês de Nissan. E lá na frente vai ter uma chamada desse mês de Nissan. Então, mês de Abib é hebraico e Nissan aramaico, tá ok? Então, se você quiser escrever e anotar, você pode colocar mês de Abib significa o primeiro mês do ano para o judeu. E é a mesma coisa que mês de Nissan, tá? Só por isso que eu queria pontuar. De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Que dia do mês, gente? Respondam para mim. Sejam participativos para vocês guardarem. Que dia do mês que eles vão fazer? Eles vão escolher um cordeiro ou um cabrito. Todo mundo vai entender o que significa a Páscoa agora. Qual que é o dia do mês que era para eles escolherem um cabrito? Bora, sejam participativos. No 10º dia. Isso, Roberta, parabéns. No 10º dia. No 10º dia desse mês, eles teriam que pegar um cordeiro. E se a família fosse pequena demais para comer o animal inteiro, deverá compartilhar com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer.
O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito algum. Bom dia, meu pastor. Todos esses detalhes são importantes, porque nós vamos ver tudo isso se cumprindo em Cristo. Então ele está falando aqui, olha, Moisés, a partir de agora, esse mês será o primeiro mês do ano. Então o mês para ele está começando ali naquele mês que se chama mês de Abib. Lá em aramaico, lá futuramente nós vamos chamar ele de Nissan. No dia 10 desse mês, você vai colocar aqui, ó, no dia 10, porque nós estamos entrando na instituição da Páscoa. No dia 10, você vai escolher um cordeiro, tá? Se a sua família for grande, é um para sua família. Se a sua família for pequena, você vai pegar para você e chama um vizinho para poder comer esse cordeiro com você. Mas tem uma questão. Esse cordeiro ele não pode ter defeito nenhum. Guarde bem esse animal, escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Então, você vai guardar esse cordeiro até o 14º dia. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Aqui é do 14º dia para o 15º dia. Entre esses 2 dias, tá? Do 14º para o 15º. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Nessa noite, assarão a carne no fogo e comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Vamos lá. Olha o que ele está pedindo. Você vai pegar o cabrito no dia 10. Pega o cabrito no dia 10. Você vai pegar... Na cultura judaica, o pai levava a criança para poder escolher o cabrito ou o cordeiro. Então a criança ia escolhendo o cabrito ali com o pai, e depois de escolher o cabrito, eles levavam o cabrito ali, o cordeiro, para casa e ficava ali 4 dias cuidando daquele cordeiro como se fosse assim um animal doméstico, cuidando dele mesmo ali, trazendo para perto. Era 4 dias olhando para aquele cordeirinho sem defeito algum, sem nenhuma mancha, sem nenhum problema. E no 14º dia, ele ia ser sacrificado. Junto ali com a família, eles iam matar, levava o cordeiro para ser morto. Na verdade, levava o cordeiro para poder ser morto. Peraí, cadê? Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, vocês vão pegar o sangue e passar. Então, qual que era o intuito de você cuidar 4 dias desse cordeiro e depois matar ele? É mais para poder mostrar, depois esse rito vai ser repetido várias vezes, mas é mostrar que aquele cordeiro sem defeito, sem mancha, sem pecado algum, ele está sofrendo a consequência por algo. Ele está pagando o preço por alguma coisa. Tá entendendo? Você ficava olhando para aquele cordeirinho. Não tem culpa nenhuma. E vai pagar um preço por algo. Era esse o intuito. Uma das coisas que nós vamos aprender na cultura judaica é que eles são intensos demais. Eles sentem demais. Por exemplo, quando eles vão viver um luto, até hoje na cultura judaica, se alguém morrer e eles descobrem que alguém da família deles morreu, eles vão rasgar um pedaço da roupa. E se um homem estiver na rua e ele receber a notícia que alguém da família dele morreu, ele vai rasgar um pedaço da roupa. E se ele tiver com uma camisa de bolso, né, ele rasga um pedaço do bolso e ele vai ficar com aquela blusa rasgada a semana inteira, porque eles acompanham o ritual. Qual que é o sentido de o Senhor ter pedido para eles fazerem essa celebração da Páscoa? Porque aqui agora ele está entrando e falando, além de matar o cordeiro, passar o sangue no umbral, que é nesse umbral que eles tinham escritos para deuses, onde transitava, eles acreditavam que transitava almas, as almas poderiam transitar nessa porta cega,
Agora Deus está falando assim, passa o sangue, porque eu tenho poder para livrar vocês. Eu sou soberano sobre qualquer crença que você tenha, sobre qualquer deuses do Egito. Eu quero que você renuncie tudo isso que você está vivendo aí. E eu vou manifestar o meu poder sobre a sua vida. Além disso, Deus está falando assim, você vai, nessa noite, comer ervas amargas e pão sem fermento. Tudo isso tem um significado. O pão sem fermento é porque vai simbolizar a saída rápida deles do Egito. Porque agora eles vão sair rápido. O faraó vai liberar eles para poder ir, depois da morte do primogênito, e eles vão sair rápido. O fermento ele vai tratar também, vai representar o pecado, mas a saída deles agora ali do Egito vai ser rápida. Então, o pão sem fermento significa que não teve tempo de fermentar, não teve tempo de descanso, da massa descansar para poder assar o pão. Então, o pão sem fermento simboliza isso. E as folhas verdes amargas era para eles comerem, Deus estava dando aquela instituição para aquele dia, mas eles iam fazer isso como estatuto perpétuo. As folhas amargas representavam o tempo de amargura que eles viveram ali naquele lugar. Folha amarga, a gente pode fazer isso hoje trazendo alface, mas é mais um agrião, uma rúcula, folha amarga mesmo. E aí vai falar assim, olha, vocês vão comer a carne, não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras. Guardem os detalhes. Se você estiver anotando, você vai colocar. Comerão as pernas, comerão a cabeça, as pernas, as vísceras. Deverá ser assado, porque isso aponta para Cristo, tá? Guarda isso. E nós vamos cumprir isso aqui, tá bom? Deverá ser assado no fogo. Não deixe sobra para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito. Matarei todos os filhos mais velhos, todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará a casa onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Este será o dia a ser recordado todo ano, de geração em geração. Vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Algumas traduções vai estar escrito como estatuto perpétuo. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia de festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias de festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia de festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebre a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará que eu tirei suas multidões de terra do Egito, exatamente neste dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem nesse dia de geração em geração. Vamos por versículo 21. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhe disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixe o sangue escorrer em uma vasilha, tome um feixe de ramo de isopo, molhem com o sangue. Usando o isopo, passe o sangue nos batentes laterais no alto das portas das suas casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra e ferirá mortalmente os egípcios. E aí depois nós vamos para Apocalipse 12.
Isso é estatuto perpétuo. Quando a Bíblia diz que é estatuto perpétuo, é para sempre. Vou mostrar para vocês esse livrinho. Isso aqui é um Hagadá, tá? Isso aqui é um Hagadá de Pessá. Pessá é o nome dado para no judaico. Para Páscoa, né? Pessá significa passar por cima. Pessá, se você quer escrever Páscoa, significa aqui, ó. Pessá, Hagadá de Páscoa. Isso aqui é um livrinho que acompanha a noite de Páscoa judaica. Esse ano eu consegui celebrar aqui em casa. O que acontece? Essa é a ordenança do Senhor. Esse foi o evento que marcou a Páscoa. Então, o que a Páscoa ela vai simbolizar? A Páscoa vai marcar o primeiro ponto, a libertação do povo egípcio, do povo hebreu do Egito. Foi quando Deus tirou o seu povo de uma escravidão. Anota isso. Deus está libertando o povo de uma escravidão. Então, por que celebramos? Porque lembramos os feitos de Deus. Rodrigo Silva estava contando, eu postei isso semana passada nos meus stories, e ele estava contando uma história falando que uma vez uma pessoa perguntou para um homem judeu e falou assim: como vocês fazem para manter as tradições, a cultura de vocês, porque vocês vêm com uma cultura muito marcante, os filhos de vocês conseguem passar aquilo que é de geração em geração, como vocês fazem? Aí ele perguntou assim: qual que é a data mais importante nos Estados Unidos? E ele respondeu: 4 de junho, que é a independência dos Estados Unidos. E ele perguntou: e como a história da independência dos Estados Unidos é contada? E ele disse: olha, nós vamos para a praça e celebramos na praça. E ele disse: mas quem conta a história da independência dos Estados Unidos? Ele diz: nas escolas. Eles aprendem nas escolas. Aí ele falou: pois é, a diferença é que a independência do nosso povo, quem conta somos nós. E nós contamos na mesa, com símbolos, com gosto, com música, e nós trazemos a história de volta. Então, quando a gente fala que precisamos celebrar Páscoa, nós trazemos a história de volta, o contexto de volta. Nós sentimos o gosto, nós tentamos trazer o máximo do contexto para poder lembrar. Aí você fala: Raira, nós precisamos celebrar a Páscoa judaica? Não, nós não temos obrigação de celebrar a Páscoa judaica, mas eu vejo que Cristo ele nos dá uma oportunidade de fazer. Então, se nós fazemos, eu vejo que hoje nós somos enxertados através de Cristo. Então a história do povo judeu, ela passa a ser nossa a partir do momento que nós temos uma história com Cristo. A partir do momento que Cristo nos chama para poder fazer parte da família dele. E se Cristo é judeu, nós somos também. Então a história agora também é nossa. Porém, nós cumprimos a história como estatuto perpétuo. A história vai virar memorial quando Jesus vem e cumpre as escrituras. Porque eu vou entrar aqui agora e vou mostrar que Cristo, ele foi o Cordeiro Pascual, que ele entrou e ele foi selecionado no 10º dia do mês de Abib, Nissan, e que ele foi morto no 14º dia, como Cordeiro perfeito, e que os seus ossos não foram quebrados, e que Pilatos deu relato e declaração dizendo que nele não tinha defeito, que ele era o Cordeiro perfeito. Então nós vamos ver o tempo todo as escrituras fazendo uma correlação com o que aconteceu no Êxodo se cumprindo em Jesus. Então nós não temos obrigação, porque hoje o que ele pede ele vai falar com os discípulos: olha, hoje eu vou fazer uma ceia com vocês. Fazer isso em memória de mim. Aquilo que era um estatuto perpétuo, que era a Páscoa, agora se cumpre em Cristo. E o que nós fazemos como estatuto perpétuo até que ele venha? A ceia. Então nós comemos do corpo, nós bebemos do sangue através daquele pãozinho e através do suco. Isso é o nosso estatuto perpétuo hoje. Então quando nós comemos do pãozinho, nós sabemos que estamos comendo o corpo de Cristo. E na hora que nós bebemos daquele cálicezinho, o sangue de Cristo. E aí nós lembramos que algum dia alguém morreu por mim. Alguém chorou, alguém sentiu dor.
Alguém se entregou. Alguém nos libertou de uma escravidão. Qual escravidão? Aqui um dia, o pecado colocou sobre nós. Nós éramos escravos do pecado. Hoje não somos mais. Nós éramos escravos da morte. Hoje não somos mais. Se você tem medo de morrer, não tema. Porque hoje sofremos só apenas uma morte. Que é a morte da carne. A morte eterna não sofreremos. Aqueles que estão em Cristo não sofrem morte eterna. Porque Cristo morreu por nós. Da mesma forma, gente, é certo, da mesma forma que os primogênitos hebreus não morreram, porque tinha o sangue do Cordeiro passado na porta, aqueles que têm o sangue de Cristo sobre a vida não morrerá. Não morrerá. É certo. A história vai se repetir. E nós vamos ver. Eu cumpri isso aqui, olha. Nós fizemos aqui em casa e foi sensacional. Qual que é o simbolismo? Vamos lá. No versículo 8 ele pede que na Páscoa tem que ter ervas amargas, pão sem fermento, o cordeiro assado. São esses 3 itens. Mas esse aqui é um Haggadah e ele contém todos os itens. Eu acho legal porque o livrinho deles é lido de trás pra frente, sabe? O nosso começa daqui pra lá. O deles começa daqui pra lá. Esse aqui é um livro que é lido na noite de Páscoa. E esse livro, ele vai conter todas as instruções para você fazer. O que tem que ser feito na noite de Páscoa? A primeira coisa é que antes da Páscoa começar, você precisa limpar a sua casa de todo o fermento. Então, olha o que acontece. Os pais chamam os filhos para buscar todos os fermentos que tem na casa, tudo que leva fermento, né? Aí os filhos fazem aquela limpeza na casa. No judaísmo, eles pegam tudo que tem fermento e colocam numa fornalha para colocar fogo. Então eles juntam tudo que leva fermento e coloca fogo para fora da casa. Aqui no Brasil, nós temos a orientação de pegar tudo que leva fermento, a gente pode colocar numa caixa e levar para fora da casa. Você pode guardar na garagem, você pode guardar em algum lugar fora da sua casa. Depois eu vou mostrar a associação disso com buscar ovo de Páscoa dentro da casa, tá? Os pais, lá na cultura judaica, eles fazem isso. Eles deixam as crianças procurar dentro da casa o que tem fermento para colocar para fora. E aí, eles vão tirar o fermento dentro da casa e vão preparar. Uma noite antes do Pessah, acende-se vela e eles vão preparar ervas amargas, o pão sem fermento, vai ter vinho para simbolizar o sangue, mas as casas que não tomam vinho é o suco de uva. Legumes também tem nesse dia, porque legumes era algo que eles não tinham direito de comer sempre, porque o escravo não tem direito de comer, e tem todo um ritual. Aí nesse livrinho mostra, vou te mostrar aqui, ó. O que é servido. Aí tem um pratozinho que se coloca com todos os itens, e nesse livro vai mostrando tudo que é servido nessa noite. E aí, quando você vai fazendo o jantar de Pessah, tem um momento certo de beber o suco, o momento certo de comer a erva e cada oração que se faz. E o tempo todo você vai falar, né, Baruch atah Adonai, e tem aqui a oraçãozinha certa, que vai ser: bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da videira, e tem as orações que se repetem o tempo todo. Aqui mostra como é um jantar de Pessah. Vendo? Lá na cultura eles repetem assim, dessa forma: um oficiante, a pessoa que celebra, o pai da casa ou o celebrante, as pessoas mais importantes estão à direita e à esquerda, e ali eles vão repetir aquela cerimônia. O que contém nesse livrinho? Nesse livrinho eles vão relembrar o dia que o Senhor tirou eles do Egito. E aí eles vão contar para os filhos como que Deus ele tirou.
E aí tem um momento deles falarem das pragas, eles vão falar sobre 4 tipos de filho: o filho que é sábio, o filho que é inteligente, o filho que é tolo. E tudo aqui tá no hebraico e tem no português também. Deixa eu mostrar para vocês mais uma coisa. Aqui, olha. O intuito desse dia no jantar é contar para as crianças como Deus livrou eles, tá? Então, esse é o maior intuito do jantar de Pessá. Contar para as crianças, contar para os membros da casa a história, repetir para eles como Deus com mão forte tirou eles da terra do Egito. E aqui tem vários versículos muito pontuais, versículos que falam, olha, foi o nosso Deus que nos tirou, com mão forte nos tirou, como resgatador nos tirou para nos fazer sacerdote. E ali ele vai repetindo. Esse é o livrinho. É um livrinho muito importante para quem quer celebrar Pessá, tá? É uma das peças fundamentais. E aí, tá, celebramos isso, Antigo Testamento. E aí a gente vai agora para Cristo. Aonde isso se cumpre em Cristo? Aí nós vamos lá para a primeira referência, que vai ser Marcos. Marcos 11, versículo 1. Vamos lá comigo? Deveria ter deixado marcado. Marcos 11, verso 1. Gente, vocês estão entendendo? Tá claro até aí? Tá todo mundo comigo? Ou vocês estão perdidos? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage e Betânia, perto dos montes das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e traga aqui. Se alguém lhe perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Essa é a entrada de Jesus em Jerusalém, tá? É a entrada triunfal dele. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarraram, alguns dos que estavam ali estavam lhe perguntando: o que você está fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram um jumentinho e Jesus puseram sobre ele e os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado no campo. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritaram: Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai, Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Ele entra no primeiro dia de Nissan. Peraí, cadê? Deixa eu só pegar a referência aqui. Esse é o momento que Jesus está entrando em Jerusalém. É triste porque
Eu tava assistindo The Chosen, gente, e esse momento para Jesus é muito triste, porque The Chosen ele vai trazer muito mais enfatizado. E esse momento é como se Jesus ele visse nos muros da cidade o sangue já escorrendo, porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele sabe que naquele momento, é o momento que ele vai se entregar, né? Ele vai derramar todo o seu sangue. E os discípulos estão bem felizes, porque tá todo mundo gritando, Hosana, Hosana. Jesus já tinha feito muitos milagres, o nome dele já era conhecido, ele já era aclamado. Todo mundo estava ali maravilhado com o que Jesus fazia. Jesus está sendo reconhecido. O povo reconhece ele e diz, Hosana, Hosana, bendito és tu que vem, em nome do Senhor. E ele, lamentando, porque meus dias estão contados. E os discípulos dizendo, nossa, essa será a nossa melhor Páscoa. Tá, vamos continuar a leitura. Anotem só para mim os dias, tá? Esse é o momento que ele tá entrando, entrada triunfal, primeiro dia, tá? Esse é o momento que ele tá entrando em Jerusalém. Aí vai falar que, no versículo seguinte, no capítulo, versículo, cadê? No 19 vai falar que ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Ele vai entrar no 10º dia de Nissan. Quando chega, versículo 19, cadê? Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram que a figueira tinha secado. Então aqui já passou mais um dia. Aquele episódio da figueira, que aconteceu que a figueira secou. E nananana. Pronto. Tá. Eu quero mostrar pra vocês a contagem certinha, sabe? Marcos 14. Tá, vamos lá. Recapitulando aqui comigo, gente. Jesus entra na cidade no capítulo 11, tem a entrada triunfal, que ele entra no jumentinho. Aí no versículo 19 fala que ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Aí de manhã eles passam e viram a figueira seca, né? Tem aquele episódio da figueira. Aí tem a parábola dos lavradores, capítulo 12. Ele vai falar sobre o maior mandamento. Passa o capítulo 13. Então se passaram 2 dias, né? O dia que ele chegou e o episódio da figueira. E aí, lá no capítulo 14, a gente vê o seguinte. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei estavam procurando um meio de fragar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Tá vendo?
Aqui a gente vê o tempo todo, ó. Jesus, ele volta e aqui vai falar. Faltava 2 dias para a Páscoa. Ele chega na cidade, ele vai na manhã seguinte para uma outra cidade. Ele vai fazer... Eles saíram da cidade, vão passar pela figueira, tem o episódio da figueira. Aí vai falar que mais tarde enviaram a Jesus alguns fariseus. Aí ele vai falar sobre o maior mandamento. E depois vão entrar no capítulo 14 falando que faltava 2 dias para a Páscoa. Então, totalizando ali, vai dar, tipo assim, ó. Tem 2 dias que ele tá na cidade, na região ali. E falta 2 para a Páscoa. Então, ele vai morrer dentro de 2 dias. É isso que tá acontecendo aqui, ó. Vamos a outro ponto importante. João 18, 38. João 18, 38 diz o seguinte: O que é na verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por acaso de Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles estão perguntando, olha, quem que vocês querem que eu solte? Eu preciso soltar alguém nessa ocasião da Páscoa. Eu não vejo nada a condenar Jesus. Tá apontando que não tinha nenhuma acusação sobre ele. Jesus não tinha culpa, ele era o Cordeiro perfeito. E nós acabamos de ler, né, em Êxodo, falando que o Cordeiro para a Páscoa, ele não poderia ter defeito. 1 Pedro 1, do 18 ao 19, vai falar assim: E como um cordeiro sem defeito e sem mácula, assim é o sangue de Cristo. 1 Pedro, se você está anotando referência, 1 Pedro 1, 18 e 19. Não tinha defeito, não tinha marca, não tinha mácula. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos. Da mesma maneira, vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Lindo, né? Mostrando aqui o terceiro ponto, que ele não tinha defeito nenhum, mas um dos requisitos cumprido para que todo esse apontamento que era requisito de cordeiro para a Páscoa se cumpria em Cristo. Nós vamos ver que no sacrifício de Cristo, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 46, a gente vê que nenhum dos ossos poderia ser quebrado. Você pode voltar lá e ver. Êxodo 12, 46, vai falar o seguinte. Êxodo 12, 46. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Êxodo 12, 46. Nenhum osso do cordeiro será quebrado. E aí, Salmos 34, 20 vai falar: Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Está se referindo de Deus proteger todos os ossos do seu filho e que nenhum dos seus ossos será quebrado. E aí a gente vê. E aí a gente vê se cumprindo em Jesus. João 19, 33, 36. Tá tranquilo, gente? Tô indo rápido. Tá conseguindo anotar? Obrigada, viu, Lila, por estar colocando as referências.
João 19, 33. João 19, versículo 33 e 36. Aí a gente vai ler sobre a crucificação de Jesus. No momento em que Jesus ele foi crucificado, os dois que estavam do lado de Jesus ainda não tinham morrido. E o povo tá tipo assim, ó, gente, é Páscoa, vamos lá, vamos acabar com isso logo. Quem não morreu, vamos dar um jeito de morrer aqui rapidinho para poder, gente, liberar esses corpos logo. Olha o que fala na crucificação de Jesus. Versículo 33 a 36. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse e deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse as escrituras. Eu vou ler só o 32 para vocês verem. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, em seguida do outro. Mas quando chegaram em Jesus... Olha que coisa maravilhosa, gente. Quebrar a perna do que estava do lado esquerdo, do que estava do lado direito de Jesus, mas que quando chega em Jesus, não quebrou a perna dele. Estranho, né? Não é estranho, não. É coisa de Deus. Só Deus pode fazer essas coisas. Somente Deus pode fazer essas coisas. João 12, 33 a 36. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Porque uma vez que eles viram que Jesus já tinha morrido, eles só enfiaram a lança nas costelas dele, saiu água e sangue, viu que ele estava morto. E aí o que acontece depois? Nós viramos sacerdote, né? Sacerdócios santos, identidade, povo de Deus. Êxodo 19, versículo 6, vai falar o seguinte: agora me obedeça e cumpram minha aliança. Vocês serão meu tesouro especial dentre os povos dessa terra, pois a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdote, minha nação santa. Essa é a mensagem que vocês devem transmitir ao povo de Israel. Pós-Páscoa, depois que Deus libertou o povo, tudo que ele virou para o povo e disse foi: a partir de agora, vocês são um povo especial para mim. Vocês são propriedade exclusiva minha. Cumpram a minha aliança. Obedeçam aos meus mandamentos, porque vocês são para mim um tesouro muito especial. E aí a gente chega lá em 1 Pedro, no versículo 2, no capítulo 2. 1 Pedro 2, verso 9. 1 Pedro 2, verso 9 diz o seguinte: vocês, porém, agora já estou se referindo a nós, porque eu estou fazendo esse tempo todo, trazendo Antigo Testamento, Novo Testamento. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha aqui. No passado, em Êxodo, Deus virou para o povo e disse, depois de libertar eles da escravidão do Egito: vocês são sacerdote santo para mim. Anuncie aos filhos de vocês o que eu fiz. E aí, depois de Jesus, Deus está virando novamente para a gente e falando assim: continua sendo sacerdote santo. Anunciem a grandeza para mim. Continua falando a mesma coisa. Tá vendo que a palavra do Senhor não se perde? E vai ter alguns que vai ter a cara de pau, a hipocrisia de dizer que a palavra de Deus se perde, que a palavra de Deus não se completa, que a palavra de Deus é um monte de coisa. A palavra de Deus o tempo todo, ela tem uma linha, ela é costurada. Ela é perfeita. Tá tudo convergindo em Cristo. Em Cristo tudo se cumpriu. Ele
É o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Nós só precisamos agora repetir e cumprir o quê? A ceia do Senhor. Porque toda vez que nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós lembramos do sacrifício de Cristo. Que Ele morreu e nos libertou da escravidão que nós vivíamos. Dessa treva para a luz. Entende? O sangue hoje nos livra da morte. Êxodo 12, 13 vai falar que o sangue era um sinal, né? Êxodo 12, 13 vai falar o seguinte: mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará a casa onde vocês estão. Apocalipse 7, versículo 14, vai dizer o seguinte: lavem as suas vestes e alvejem no sangue de Cristo. Apocalipse 7,14. Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha aí. Olha aí. Que coisa linda. E alvejaram no sangue do Cordeiro. Aí o Cordeiro de novo. Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Tá falando sobre a mulher e o dragão, tá? Venceram a morte pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que nos livra da morte. A mesma morte que o povo foi lá livre lá no Egito, não morreu, também não morreremos. Porque o sangue do Cordeiro está sobre nós. Ele continua sobre nós. E é isso, gente. Essa é a verdadeira Páscoa. Ficou claro? Conseguiram entender que hoje esse sangue, ele permanece sobre a nossa vida? O sangue do Cordeiro ainda está sobre nós? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Ponto. Eles o venceram. O dragão, a mulher, seja lá quem for que a gente precisa vencer, venceremos pelo sangue do Cordeiro. E nós só precisamos repetir isso. A sua casa, os seus filhos, a sua família, seus pais, seus tios, tias, precisa conhecer esse sangue do Cordeiro. Por isso, repita que a Páscoa de vocês, ela tenha simbolismo, ela tenha gosto, ela tenha sabor. Sabor de quê? Mostre os itens, as coisas, mas traga a história por trás disso. Sabe, enquanto eu celebrava a Páscoa judaica, ela é fixa. Ela acontece sempre no 14º dia do mês de Nissan. Então é fixa. O mês de Nissan ou Abib é mês de março, abril, né? Março para abril. É fixa. Enquanto eu celebrava, eu tinha uma alegria no meu coração. Eu falei, Deus, se um dia o Senhor me der família, filhos, eu quero celebrar isso. Porque se come reclinado, o vinho tem que beber, o suco da uva, aqui em casa a gente bebe suco, nós não tomamos vinho. Foi suco. O suco são 4 copinhos pequenos de suco. Se bebe reclinado para a esquerda e tudo tem um simbolismo para a criança perguntar por quê? Tira-se um pedaço do pão sem fermento, né, que é pão ázimo. A gente pega um pedaço desse pão e esconde em um canto da casa e só volta a comer esse pedaço de pão escondido no final do jantar, no final das canções cantadas, no final de tudo, e é a criança que procura. Aqui a gente não tem criança, mas imagina que alegria é uma casa que tem criança. Se celebrar a Páscoa e falar assim, agora você vai procurar o pão. E aí você escondeu o pão e a criança procurar? Entende? Isso é uma alegria, e mostrar para ela que ela vai comer a erva amarga e perguntar assim, tá amargando? Pois pensa quanto sofrimento o povo viveu quando eles estavam escravos lá no Egito.
pensa que amargo é a vida sem Cristo. Olha que tristeza. Tá vendo? Tá vendo por que... Aí a criança pergunta, mas por que essa noite é diferente das demais? Essa é uma pergunta muito feita na noite de pensar pelas crianças. O que tem diferente essa noite das demais? E aí você conta toda a história, porque um dia um cordeiro se entregou por nós. Um dia Cristo entregou a vida dele por mim e por você, filho. Filha, isso é lindo, gente. Esse tem que ser o verdadeiro sentido da nossa Páscoa. Porque o sangue do cordeiro já nos lavou. E aí eu falo para vocês, pela história, as pessoas vão trazer várias outras coisas, né? Foi no século, só para vocês poderem entender quando que a Páscoa judaica ela foi separada da Páscoa cristã, né? Da Igreja Católica, Roma. No século IV, no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, ele decidiu separar a Páscoa cristã da Páscoa judaica. E a celebração passou a ser marcada no domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera. Então sempre tem uma marca com a primavera, tá? Tem o equinócio de primavera. E lá na Alemanha tinha uma deusa que era a deusa da fertilidade. Ela chama Eostri, deusa germânica. É a deusa da fertilidade, né? Pagã, é uma festa pagã. E essa deusa Eostri, ela tinha dois símbolos, deusa Eostri. A festa se dava no início da primavera. Então, todo início de primavera se celebrava a deusa Eostri. Tinha uma festa vinculada a essa deusa. E ela tinha dois símbolos, que era o coelho e o ovo. E aí, o que eles fazem? O comércio vê isso interessante. E aí ele fala assim, olha que legal, uma nova vida, fertilidade. E começa a juntar e associar. E aí eles pintam os ovos e traz a pintura dos ovos com culto pagão. Primeiro traz só isso. Pintava os ovos e um culto pagão. Aí junta tudo. O cristianismo está fazendo no segundo domingo do equinócio de primavera. No judaísmo, no 14º dia do mês de Nissan, que é mês de março, abril, tá pertíssimo. E aí aqui, a deusa da fertilidade. Isso tá virando uma bagunça. O que o comércio faz? O comércio acha interessante começar a produzir ovos de chocolate. No início, eles pegavam ovos mesmo de galinha e mandavam com chocolate dentro. Fazia os ovos, usava aquela casquinha para colocar chocolate dentro, o molde. Começou assim, e aí começou a espalhar. Mas deu início na Alemanha, essa história de ovos de chocolate, de coelhinho, sabe? Porque era uma deusa da Alemanha, Eostri, tá? E-O-S-T-R-E, tá? E aí a tradição foi adotada pela igreja na Idade Média para simbolizar a vida nova em Cristo, mas misturou isso com o comércio. Aí o comércio achou vantagem nisso e trouxe para dentro. Aí mistura tudo, gente, porque lembra que eu falei que no judaísmo os pais procuram os pães sem fermentos os pães com fermento dentro de casa para tacar fora e queimar? E depois tem o costume de pegar o pedaço que está escondido na última refeição para comer e brincar desse caça o pão sem fermento dentro de casa? Pois é. Aí começou a procurar ovos escondidos dentro de casa. Porque no judaísmo levava a criança para queimar, brincar de esconde-esconde dentro de casa, né? A criança procurava, onde está o fermento? Aí aqui no cristianismo, onde está o ovo escondido da deusa da fertilidade? Entende?
E aí começou essa bagunça toda. E por isso hoje tem uma associação muito grande em Páscoa, ovos de Páscoa, chocolate, mas é porque misturou deusa da fertilidade com ovos, com novo nascimento. A igreja da Idade Média achou isso legal porque simbolizava nova vida, pegou isso, o comércio falou, tô ganhando, vou continuar, é isso mesmo que eu quero, pronto, acabou. Fez. Foi assim que surgiu essa bagunça toda de Páscoa. Mas, na verdade, a nossa verdadeira Páscoa é o sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida, que traz vida e não morte. Amém? Amém, amém, amém? Ficou claro? Excedi muito o horário. Não achei que ia demorar isso tanto. Queria que vocês levassem essa essência para casa de vocês. Acho que não tem problema vocês comerem o chocolate, mas não deixa de forma alguma a casa de vocês pensarem que a Páscoa tem alguma associação sequer com ovos de Páscoa, porque não tem, tá? Não tem nenhuma associação com chocolate, não tem, tá bom? Queria que vocês meditassem e refletissem sobre o Cordeiro que tira os pecados do mundo, que Cristo ele fez por nós. Tira um tempo para poder pensar. Gente, existe um portal aberto nesse tempo. Eu tenho vivido tantas coisas lindas. Uma das coisas que nós recebemos da parte de Deus foi Deus falando com a gente assim: vocês não tinham obrigação de fazer. E fizeram. E isso me agradou muito. Foi o que Deus falou com a nossa casa. Estou feliz com vocês, né? Vocês não tinham obrigação de fazer. E fizeram. Nós temos tudo. Tudo. Cada ponto, ritual, as orações, até o meu hebraico, não sei falar nada. E eu fiz. Baru atah Adonai. E cada oração a gente fez, bendita é tu, Senhor, que criaste o fruto da terra. A gente fez tudo do nosso jeitinho, mas fizemos. E eu tô aqui agora, a gente tá nessa celebração, né, da festa de Pão Asmos, e 50 dias para a festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes também é uma festa muito importante. Ela é 50 dias pós Pessá. Depois procura, festa de Pentecostes. Depois da morte de Jesus, passa 40 dias, né? Ele anda com o povo ali ainda. Aí 10 dias o Espírito Santo desce. No Velho Testamento o contexto é outro, né? No Velho Testamento eles estão no deserto, atravessam o Mar Vermelho e aí Deus dá a lei. Então Pentecostes é o momento que Deus dá a lei no Velho Testamento. E no Novo Testamento Deus dá o Espírito Santo. Então sempre tem um marco no Pentecoste. Se você tem interesse, leia, aprenda, vá para a internet, procure, revise. Tem que contar 50 dias. São 50 dias muito importantes. E cada dia se quebra uma maldição, se fecha um portal, se desfaz de uma coisa. E eu tenho visto que tudo isso tem sido muito importante. Viu? Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar? Se você quer entregar sua vida para Jesus nesta manhã, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se afastou de Jesus, se desviou do caminho, mas reconhece que esse é o único sangue que te salva, escreve nos comentários: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu vou orar por você também. Todo mundo aqui é salvo? Coloca a mão no seu coração, então.
Feche seus olhos e repete assim: Senhor, muito obrigado por esse tempo na Tua palavra. Obrigado pela compreensão e a clareza que o Senhor nos dá. Que esse sentido da Páscoa fique cada dia mais claro em nosso coração. Que possamos mesmo compreender cada dia mais, Pai. Sabemos que o Senhor Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Deus, que nós possamos te escolher todos os dias, caminhar ao seu lado e corresponder àquilo que o Senhor tem nos chamado. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos com toda sorte de bênção, que eles possam resplandecer a tua face, que eles possam olhar para ti, brilhar, Pai, a tua glória mesmo, Pai, que eles possam mesmo transmitir a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, façam deles um povo mesmo exclusivo, um sacerdote real, um povo separado. Deus, que nós possamos mesmo no dia de hoje ser incluídos na tua agenda, no teu cronograma, naquilo que o céu espera de nós. Que seja um final de semana sensacional, que tenhamos a oportunidade de falar do Senhor, que é a verdadeira Páscoa, Pai. Prepara a nossa casa, a nossa família, para viver a realidade do céu, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. Eu te agradeço e te louvo pela tua presença em nossas vidas, Pai. Amém. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Viu? Obrigado por terem ficado comigo até agora. Creio que 50% que entrou ficou até agora. A maioria está aproveitando o feriado. Um excelente feriado para vocês. Viu? Deus abençoa. Não é sobre misticismo, não é sobre uma religião. É sobre uma vida rendida a Cristo. O tempo todo que Cristo ele andou nessa terra, ele nunca esteve apoiado em místicas, em ritos, em religião. Ele estava apoiado em cumprir a vontade do Pai dele, tá? Um beijo, um queijo. Até segunda-feira, se Deus quiser.